fazer-lhe uma pergunta. Na Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11, diz: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter-se deixado arrastar pela dissimulação deles. Eu gostaria, irmã, se nos pudesse, com toda a amabilidade, aprofundar a indignação do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Pedro estava a viver estas situações, mas efetivamente entendemos que o apóstolo Pedro era apóstolo dos judeus e talvez tivesse que fazer todas estas coisas para pregar o Evangelho. Gostaria que falasse sobre isso. Isso foi um sucesso, um acontecimento dessa época. Nessa época diz que Paulo viu que Cefas, ou Pedro, estava a aparentar, tinha medo dos judeus. E Pedro, ele pregava aos judeus e Paulo pregava aos gentios. Mas de qualquer forma havia uma mistura de pessoas ali, provavelmente na reunião, na congregação, nos eventos. E Pedro tinha medo que os judeus o criticassem, pois nesse tempo temos que considerar que era o início do Evangelho. Depois que durante milhares de anos a religião era judia, era a religião por milhares de anos. As outras nações eram idólatras, adoravam os ídolos, os demônios e os mortos. Então não havia senão essas duas religiões. Quando chega o Evangelho do Senhor Jesus, então Paulo começa a pregar aos gentios, às pessoas que não eram judias. E Pedro, Deus disse-lhe, prega aos judeus. Então Pedro, logicamente, tinha medo dos judeus, porque eles iriam dizer-lhe, por que anda com os gentios? Por que se junta com eles? Por que come com eles? Por que compartilha com eles? Então Pedro tinha medo dessa crítica. Pedro, naqueles momentos, não tinha a capacidade, não tinha ainda a convicção de enfrentar o seu povo judeu para lhes ensinar e dizer-lhes que não, que já o Senhor no Evangelho permitia que se misturassem, que se juntassem já gentios com judeus, desde que acreditassem no Evangelho e em Cristo, pois eles eram um só. Já não eram dois povos divididos, os gentios e os judeus, mas cada crente era um só diante de Deus. Fosse gentio, fosse judeu, se acreditou no Evangelho de Cristo, já é de Deus. E Pedro, pois, não era capaz. Então ele tinha medo, porque nesse tempo não era apenas que se irritam, é que nesse tempo procuravam a pessoa para lhe tirar a vida. Então Pedro, angustiado, com medo dos judeus, aparentava, e quando estavam os judeus, então ele não olhava para os gentios, nem os considerava para que os outros não se ofendessem. Paulo inteirou-se do assunto, e Paulo, pois, repreendeu-o. Disse-lhe, tens que ter convicção, tens que ser firme e seguro no que acreditas, firme e seguro no Evangelho de Jesus Cristo. Por que tens medo deles? Por que te escondes? Isso chama-se hipocrisia, dizia-lhe. Isso chama-se hipocrisia. Esse era o problema que eles tiveram. Ele ensinava-lhe e dizia-lhe, não, nós não nos devemos envergonhar diante de nada nem de ninguém. E hoje isso pode estar a acontecer-nos, porque se estás a vir à igreja e esconde-se da sua família e amigos, para que não saibam porque lhe ralham, o criticam, o que me vão dizer. Então aparenta, esconde a sua verdade, esconde a identidade espiritual que tem por ter medo, por vergonha ou para que não o critiquem ou não se riam. Isso pode acontecer-nos hoje em dia também. Então Deus, o que nos dirá? Não, seja firme e seguro, não tenha vergonha, levante a cara em alto. Por que tem que se envergonhar ou ter medo da sua família, dos vizinhos, amigos ou quem quer que seja? Porque está a seguir os meus caminhos. Isso não se faz. Isso foi o que aconteceu naquele tempo a Paulo e a Pedro.
mas isso deixou-nos um ensinamento a nós, para que sejamos de convicção, de firmeza, de segurança. É isso, firmes e seguros no Senhor e nada de ter medo de ninguém. Se não gosta de como eu estou, como vivo, então não venha, não se aproxime de mim, porque eu vivo assim, porque esta é a minha vida, porque a minha vida é de Deus, porque eu estou na igreja, porque eu já não assisto às festas e às suas reuniões que vocês têm, porque isso já não está comigo, porque eu aqui estou a seguir a Deus e aprendi que todas essas são coisas vãs, vaidades da vida que não conduzem a nada. Então não me critiquem, não me digam nada, eu vivo a minha vida no Senhor. Dou bom exemplo, dou bom testemunho, e um dia, pois, estas pessoas virão também. Mas, entretanto, não me vão convencer a recuar ou a envergonhar-me do Senhor só porque me vão criticar ou porque são fulanos e cicranos. Não. Então é isso. Nós devemos ser de caráter e sempre levantar a frente em alto, porque sou crente. Estou na igreja, conheci a Deus. Deus falou-me, sei que Deus está nesse lugar. Estou seguro e, portanto, não me vai criticar nem rir-se de mim. Se não quer estar comigo, então não esteja comigo, que eu não o vou obrigar, mas eu sou do Senhor. É isso. Esse foi o ensinamento que nos deixou aqui de Pedro com Paulo, que lhe fez esse chamado de atenção, porque Paulo era de armas na vida espiritual. E Pedro, pois, tinha certa cobardia. Então Paulo ensinava-lhe que não, que essa não era a forma correta.